Olá pessoal, boa noite! Chegando aqui para mais uma live do Tools for Life, nosso grupinho de estudos tão querido, onde a gente se encontra para ler livros maravilhosos, refletir sobre alguns questionamentos da nossa vida. Aqui no Tools a gente quer encontrar ferramentas para a nossa vida ficar mais fácil, para a gente poder aproveitar melhor a vida, né? O intuito é esse, a gente faz isso buscando a sabedoria de pessoas incríveis, autores que a gente admira. E dessa vez a gente está lendo esse livrinho aqui, Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. É sobre a filosofia tolteca. E esse grupinho aqui vocês sabem que acontece com a minha irmã. Então já vou chamá-la logo, pra gente não ter aqueles problemas de convite. Kel, manda um pedido aí. Deixa eu ver se eu consigo. Né? Vê se vai dar certo aí, que eu enviei um convite para você. Boa noite, pessoal. Todo mundo entrando, todo mundo esperando a hora, que delícia. Esperando a gente chegar. Você viu que é oi? Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Kelzinha? Que bom, que bom. O pessoal estava ansioso esperando. Nós também. É muito legal saber que eles ficam ali, que nem a gente, assim, contando o tempo, né, para começar a nossa live, esse nosso encontro aqui no nosso cantinho, um cantinho muito nosso, onde a gente só troca coisas boas. Deixa eu perguntar uma coisa técnica, porque eu ia colocar esse fone, mas ele não encaixa mais no meu celular. Não sei se você viu minha mensagem, Kel, porque eu troquei de celular, né, e ele não encaixa mais nesse fone. Então, só que esse celular tem um microfone muito bom. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, sem microfone. Digam aqui para mim, por favor. Está me ouvindo bem, Kel? Eu tô, mas é bom a gente ter esse feedback aí do pessoal, né? Porque na semana passada a gente teve probleminhas Porque eu técnicos. tava com esse fone sem fio. A gente acha que o problema foi por causa disso. Por isso que hoje eu não vou usar. Ó, o som tá ótimo. Vocês estão ouvindo, tanto eu quanto a Kelly, igual, assim? Ou tem Bom, um som que tá mais alto do que o outro? Falem aí pra gente. Tá todo mundo dizendo que tá bom? Tô ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Boa noite, Kelly. Maravilhosa. Boa noite. que Que bom. Então tá, fofura. Então acho que tá legal, né? Então vamos começar? vamos. Bom, para quem não sabe, esse livrinho é de um povo muito sábio que morou lá no México, na área do México, entre 900 e 1000 depois de Cristo, um povo que cultivava muito a sabedoria, os hábitos dos mais velhos, eles queriam passar isso de gerações em gerações. Só que quando houve as invasões europeias, eles tiveram que se calar e esconder esses conhecimentos para que não caíssem nas mãos erradas. Mas havia uma profecia de que esses conhecimentos voltariam para as mãos do povo deles e Dom Miguel Ruiz resolveu escrever esse livro para compartilhar essas coisas maravilhosas, esses ensinamentos maravilhosos aqui com a gente. É um livrinho que não se engane, porque ele é pequenininho, assim, fininho, ele é muito poderoso, ele tem ensinamentos incríveis. Inclusive, eu li esse capítulo que a gente vai falar hoje, o segundo compromisso, né? Na live passada, para quem perdeu, tá salvo aqui no Tools o primeiro compromisso. Hoje a gente vai falar sobre o segundo compromisso e são 4. E eu li no sábado esse capítulo. Eu já tinha lido esse livro, eu estou relendo e eu fiz esse estudo para trazer aqui para vocês no sábado agora. Gente, foi muito impactante para mim, sério. Eu sentei ali na varanda, fiquei pegando um solzinho e lendo, bem concentrado, aquele momento bem gostosinho para quem gosta de leitura, né? E foi muito impactante, porque a gente vai falar, o segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal. E isso é uma coisa que a gente faz o tempo todo, todos os dias, com tudo e com todos. Então, é uma coisa que encaixa em muitos âmbitos da nossa vida. E eu fiquei assim, minha cabeça ficou pilhada, fiquei pensando em muitas possibilidades de aplicar isso, né? Como que isso acontece na vida prática. E depois eu ainda passei por uma situação que eu pude praticar, mas depois eu conto melhor para vocês. Vamos desenvolver esse pensamento, Kel? Não leve nada para o lado pessoal. Quer falar um pouquinho? Não, pode ir desenvolvendo, daqui a pouco eu comento. Tá bom. Bom, basicamente, ele fala que a opinião dos outros é apenas a opinião dos outros. Isso nas minhas palavras, né?
Ele fala que a opinião dos outros sobre a gente apenas tem a ver com a vida deles, ou seja, dos outros, com o que eles estão passando, não necessariamente com a gente. Aí, se você parar para pensar, ele desenvolve isso, né, mostrando que, assim, se a pessoa está feliz, ela vai ter bons olhos para aquele objeto, ou para aquela pessoa, ou para aquela peça de teatro, para o que quer que seja que ela esteja observando. Se a pessoa está bem, ela está feliz, ela vai ter uma predisposição, vamos dizer assim, a gostar muito mais daquela pessoa ou daquilo. E se a pessoa está triste, ela tem uma predisposição muito maior a detestar tudo que entrar em contato com ela naquele dia. Né? Então, cada um de nós está vivendo de acordo com as nossas próprias crenças, com as coisas que nos foram passadas desde pequenos. A gente vai crescendo e vai fazendo esses compromissos. Por isso que o livro chama os 4 compromissos, porque ele diz que a gente vai fazendo esses compromissos com a gente mesmo, através dessas crenças que nos vão sendo passadas. Então, a gente começa a acreditar naquelas crenças como se elas fossem verdades absolutas. E a gente sabe que essas verdades não existem. Existem apenas universos individuais. Eu tenho um universo, eu cresci de um determinado jeito, com uma determinada fala dos meus pais, comportamento dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus professores, numa determinada escola, num determinado bairro, com determinados amigos. E mesmo com toda essa variedade, né, com todas essas opções que são diferentes na vida de todos, isso ainda vai mudando, não é fixo. Não é que meu pai todo dia falava a mesma coisa, minha mãe todo dia falava a mesma coisa, eles falavam cada dia uma coisa, porque somos pessoas que variamos, né? A gente tem humores diferentes, a gente passa por coisas diferentes. Então, na escola, às vezes era bom, às vezes não era. O amigo, às vezes tá legal, às vezes não tá legal. A irmã, a mãe, o pai, às vezes tem briga, às vezes não tem briga. Tudo isso vai entrando na gente. A gente vai criando um universo. Nosso universo é aquele que a gente vê e vive, vivencia. E o da Kelly é outro, o do meu cachorro é outro, o de vocês todos é outro, vocês que estão aí assistindo. Então, cada um de nós tem o seu próprio universo, onde ele mesmo diz que a gente é diretor, produtor e protagonista do nosso próprio filme. Os outros são só os coadjuvantes. Então, quando a gente olha para o outro, quando a gente toca o universo do outro, a gente entra em contato com o outro, é uma grande honra, porque a gente está entrando em todo um outro mundo. É igual quando a gente começa a namorar alguém, ou tem uma nova amiga, ou tem um novo grupo. É um mundo diferente, cheio de crenças, cheio de magias, cheio de coisas diferentes do seu mundo, né? Então, é uma grande honra. A gente tem que fazer isso com honra, com cuidado, com respeito. E a gente não faz, a gente sai entrando, sai falando, sai julgando, sai dando opinião. Essa que é a verdade. E aí ele fala que essas opiniões têm a ver com os próprios compromissos que foram firmados, né, de cada um de nós, e não com você. Então, quando eu falo de você, eu estou falando de mim. A minha visão sobre você tem a ver comigo, e não necessariamente com você. E a gente trazer isso para a nossa consciência faz com que a gente viva de um jeito muito mais fácil, é muito melhor. Eu pude, nesse mesmo dia que eu estava lendo o livrinho ali na varanda, praticar, vivenciar uma situação dificílima de briga com uma amiga. Eu pratiquei e a briga foi ótima. Assim, teve final feliz, entendeu? A gente se resolveu. Porque, basicamente, eu falei, olha, no meu universo, isso não foi assim. Mas eu entendo que no seu universo tenha sido. Eu entendo que para você, isso foi nada. Para mim, no meu universo, isso foi grave. Então, eu levei a conversa nesse tom. A Kel nem sabe disso, depois eu te conto. Eu levei a conversa nesse tom e foi incrível, porque era uma briga da minha adolescência que agora, depois dos 40, a gente foi se resolver. E a gente, no final, se abraçou e falou, poxa, eu falei, que pena que a gente perdeu esse tempo todo. Que pena que a gente não teve essa conversa antes. Então, gente, assim, isso é só um exemplo prático de como essa visão de que cada um tem um universo, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que entender que aquilo não tem a ver com a gente, não é pessoal. Isso muda a nossa visão e fica mais fácil da gente lidar com as pessoas. Então, não Uhum. leve nada para o lado pessoal. Essa é a mensagem do segundo compromisso. É basicamente isso. Queria ouvir a Kel antes da gente entrar nos outros pontos que ele coloca nesse capítulo. Eu acho que esse ponto é fundamental para a gente se separar, né, dos outros. A gente tá todo mundo aqui
nesse mesmo universo, mas cada um está no seu mundo, né? Como você disse, cada um está dentro desse sonho aí pessoal, apesar da gente ter um sonho coletivo, um sonho do planeta. Então, assim, a gente precisa lembrar que isso é o que na neurociência a gente vê, né? Que é a programação mental. É o que realmente a gente vem absorvendo na nossa família, no nosso ambiente. Então, isso vai formando a nossa visão de mundo. A psicologia mostra isso também. Né? Até os 7 anos de idade, você está lá em estado teta, suas ondas cerebrais elas estão totalmente só receptivas, absorvendo, recebendo tudo, e você está sendo programado ali. Você não tem ainda um espírito crítico, você não tem ainda uma capacidade até cerebral e nem maturidade para isso, para questionar. E é justamente esse o ponto interessante que a gente está trazendo, para a gente lembrar de ter esse espírito crítico, de questionar, né? De não sair absorvendo o que as pessoas nos trazem. Porque, inclusive, quando é uma coisa negativa, é o que ele disse, né? Você simplesmente absorve aquele veneno emocional e você entra naquele estado mental que ele chama de inferno. Né? Você entra no sonho do inferno. Você se permite ficar ali. Então, a gente precisa se proteger, se blindar com essa conscientização. E aí a gente vai se separar do outro. Deixa eu ver se o que você está falando faz sentido. Não é que você não vai ouvir o outro, né? Ele diz ignorar a opinião do outro, acho que é um jeito de falar que está um pouco até exagerado na minha visão. Acho que assim, a gente tem que ouvir a opinião do outro, mas não se confundir ali. Eu acho que a principal mensagem é essa, né? De não se confundir, de não sair absorvendo. Igual quando você lê um livro, só porque é um livro, então está escrito ali, então é verdade. Não, às vezes é até um livro e ainda assim é apenas o reflexo do pensamento de uma pessoa. Então, assim, não necessariamente aquilo ali, aí você tem que ver se o que fez a pessoa a escrever aquilo, se é um livro com um embasamento, da onde vem aquilo, quais são os estudos, as pesquisas, a comprovação, a experiência da pessoa, do que ela, de onde ela está tirando aquela visão. Então, a gente precisa ir questionando tudo isso e não simplesmente absorver, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Olha lá, o Ian, grande Ian Meckler, mestre de cavalo. Olha que honra ele aqui com a gente. Que Tá falando legal. lá, obrigada, Ian, pela sua presença. Tá falando lá, ó, mudar padrões enraizados exige grande determinação. Que seja luz, é exatamente isso, né? Esse é o nosso objetivo aqui, com essa conscientização. É mesmo, essa pessoa falou É. isso, é o que a Lila estava ali colocando. Eu não sei de onde essa pessoa tirou isso, o que fez ela pensar, que dia que ela está tendo, e não só o dia, não uma coisa só momentânea, mas assim, o background dela, né? Qual foi a vida dela, o que ela aprendeu na família dela, no ambiente dela, dos pais, dos primeiras experiências, primeiros professores, enfim, tudo isso vai formando quem a gente é e a nossa visão de mundo, os nossos conceitos, né? Então, e aí, principalmente, a gente tem que tomar cuidado, porque isso afeta na nossa autoestima, na nossa autoimagem. A gente Com forma a nossa certeza. visão do mundo e também a nossa autoimagem. Então, deixa eu ver o que esse outro está falando e trazer para mim, para refletir e ver como isso repercute ou não no meu coração. E aí eu vou filtrar isso, eu vou ver, faz sentido para mim? Deixa eu ver, pode até ser que essa pessoa esteja falando alguma coisa interessante que vai somar aqui para mim. Então, aí eu vou pegar, se fizer sentido para os meus valores, porque eu também estou buscando, porque a gente também tem que estar aberto para o aprimoramento pessoal, a ouvir críticas que podem ser construtivas, né? Então depende muito do jeito como a pessoa fala. Por isso o primeiro compromisso é tão fundamental, né? Ser impecável com a palavra é ter esse cuidado com as palavras. Quando a gente for colocar uma coisa para o outro, né? Então, assim, hoje mesmo eu fui falar uma coisa ali com a Lila e eu não coloquei bem, estava num dia muito agitado, não tinha meditado ainda. Aí eu fui lá, meditei, pedi desculpa, falei, falei de um jeito que não foi legal, peraí, deixa eu explicar melhor. Não, você Então a falou, gente tem você falou, desculpe não ter sido impecável com a minha palavra, que eu achei muito fofo. exato, exato. Estou aqui tentando ficar consciente, né, gente? Esse aqui é o negócio. A gente tem que botar na prática tudo isso, senão fica só bonitinho na teoria. Vamos trazer para nossa vida. Esse é o intuito hoje, como é um capítulo mais curtinho, da gente trocar essas opiniões, essas reflexões, né? E até esses exemplos práticos. Hoje mesmo eu tive a linda oportunidade de praticar isso, de ver que eu falei uma coisa ali na correria, agitada, pá. E assim, às vezes a gente não tem aquele cuidado com a palavra e pode magoar o É. outro.
né? Então, Tivemos oportunidades, né? A sua foi mais leve que a minha foi brabeira, mas acabou que foi bom. E eu falei, cara, que coincidência. Eu citei coisas do livro na sim. discussão, na briga, assim, sabe? Eu falei, poxa, eu estava lendo sobre isso hoje. E aí parecia que eu estava estudando para a prova e depois eu estava É, fazendo a prova, sabe? mas, Liu, é igual, é sincronicidade. Lembra na Profecia Celestina, quando a É, gente estava estudando? Quem da comunidade aqui souber, né? Tava lá, quem era da comunidade lá na Profecia Celestina sabe do que a gente está falando. Porque toda vez que a gente estava vendo uma visão, a gente praticava aquilo, a gente tinha experiência, né, para praticar aquilo, oportunidade de praticar aquilo. é Então, verdade, é incrível, é a sincronicidade, né? E é o que nos une aqui, porque eu fiquei pensando, se cada um tem um universo, né, e não existe uma única verdade, mas aí ele fala para ignorar a opinião dos outros, mas eu pensei, não tem como a gente ignorar a opinião dos outros. Eu acho que a gente pode ter afinidades, né, que é o que a gente faz, e se unir em grupos que a gente tem afinidade, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que fazer um exercício constante, não também ficar só preso ali naquela nossa bolha, naquele nosso grupo, onde a gente não cresce porque não tem outras opiniões diferentes das nossas, né? E mesmo dentro desse grupo, a gente tem uma afinidade aqui, mas se a gente fala uma bobagem para uma pessoa, que às vezes para a gente não foi uma bobagem, mas para aquela pessoa pode doer no machucado dela, numa crença dela que vai doer, porque ele fala isso, que quando alguém te magoa com as palavras, não é a pessoa que te magoou, é você que tem uma ferida que aquelas palavras tocaram e fizeram doer. Mas não tem nada a ver com a pessoa, aquilo é só um instrumento que levou a você, é uma oportunidade para você perceber uma ferida e buscar curá-la, né? Quando o outro nos magoa. Só que tem que ter maturidade, você tem que estar calma, meditando, para poder ver isso dessa forma e não retribuir com um outro chutão, né? Com outro, com raiva, porque dói quando alguém critica a gente. Mas a gente ter essa maturidade de respirar e falar, peraí, deixa eu ver se isso faz sentido. Ele fala aqui pra gente que a gente pode escolher em qual verdade acreditar. Que as isso. pessoas falam um monte de coisa pra gente. Você é linda, você é isso, eu posso acreditar nisso ou não. Várias vezes já falaram, eu falava, não sou nada bonita, sou horrível. Porque eu não tinha minha autoestima legal. E várias vezes já falaram, ah, não é muito bonita não, e eu tava me achando. Então, assim, na verdade, você pode escolher a verdade que você quer acreditar. Você pode escolher no que acreditar dentro das coisas que dizem pra gente. Porque as pessoas vão dizer de acordo com o mundo delas, de acordo com o que elas estão enfrentando, de acordo com o que elas pensam. E a gente não pode ser suscetível a essas palavras dos outros. Por quê? Nem as boas e nem as ruins, ele diz. Que quando alguém diz para ele, você é maravilhoso, ele não se abala, ele não leva para o lado pessoal, que é o título do capítulo. E quando alguém diz que ele é horroroso, ou ruim, ou chato, ou sei lá o que, ele também não leva para o pessoal. Ele fala, isso aí é dela, é o mundo dela, ela está me vendo dessa forma, porque as crenças dela a levam a me ver assim. E isso torna muito mais fácil. E eu lembro que quando eu estava passando por esse processo de cristalizar minha autoestima, eu lembro que eu falava, poxa, as pessoas falam tantas coisas boas para mim, como que eu não consigo me ver dessa forma? E eu comecei a questionar isso, eu falei, eu quero mudar isso, eu quero assistir meus programas, eu tenho um monte de DVD ali, dos monte de programa que eu apresentei, nunca tinha visto nenhum. Eu não conseguia assistir minhas coisas, eu não era muito bem resolvida comigo mesma. E aí eu falei, eu quero mudar. E hoje eu consigo assistir, consigo dar risada, consigo sentir amor por mim e falar que fofinha que eu fui nesse comentário. Consigo ver com leveza, e é isso que a gente tem que fazer, porque a gente é muito duro com a gente mesmo. E quando eu estava, só para finalizar, quando eu estava cristalizando essa minha autoestima, outro pulo do gato, que vira e mexe eu jogo uma coisa que foi o pulo do gato aqui para vocês, né? Na outra live eu falei também de uma outra coisa. Mas hoje eu vou falar desse pulo do gato desse segundo capítulo, que foi quando eu falei assim, cara, eu não preciso que os outros me digam o que eu sou. Eu vou me olhar com a minha verdade, porque ele fala que a gente mente pra gente mesmo também, não é ficar ali no mundo de poliana, vendo tudo cor-de-rosa, achando que tá tudo maravilhoso, porque a gente tem que ter um senso crítico básico, né? Porque senão a gente pode se tornar uma pessoa inconveniente, uma pessoa que não consegue se relacionar com os outros, enfim, vai ter uma série de prejuízos. Mas eu queria me olhar e me julgar dentro do que eu acredito que é legal de ser, como apresentadora, por exemplo. O que eu acho legal numa apresentadora? Ah, falar com elegância, ao mesmo tempo falar com espontaneidade, ser simpática, ser verdadeira, passar essa verdade. Isso aqui, enfim, tem uma série de coisas que eu prezo, que eu admiro. E aí eu me olhava e falava, tô fazendo isso. E tô, que legal.
legal. Ou então, aqui ficou meio duro, não sei, não estava muita vontade. Comecei a me avaliar e perceber onde eu podia melhorar e o que já estava bom que antes eu não via, sabe? E não ouvir tanto o outro, mas também não é não ouvir mais o outro, porque ainda mais quem trabalha com público precisa ouvir o outro, a gente precisa do público. Até essa live aqui, se vocês não estão aí do outro lado, a gente vai fazer o quê? Aí é uma conversa minha e da minha irmã, aí não é mais uma live, né? Então a gente tem que ouvir o outro, a gente quer que vocês gostem e tudo mais. Mas se entra um bobão ali para dizer alguma coisa que a gente sabe que não tem nada a ver, a gente vai ignorar. Agora, pode ser que alguém faça uma crítica de alguma coisa que a gente faria mesmo. A gente pode melhorar. Então, acho que é mais ou menos por aí, né, Kel? Sim, com certeza. E isso que você falou é muito importante, né? Quando você lembrou que ele cita lá mais pro finzinho do capítulo, que as pessoas mentem para si mesmas, né? Porque Aham. isso eu achei assim muito interessante, que ele fala que a grande dica ali é você ver os atos da pessoa, porque o que ela fala muitas vezes está incoerente com o que ela faz. Então, assim, que existe essa tendência a gente a mentir a si mesmo pelo medo. Porque se você não está na conexão com a sua alma, com quem você realmente é, que é o autoconhecimento, né? É fazer um momento de meditação, é buscar todos os tipos de contato consigo mesmo, para se ouvir e tal, fica aquele estado de caos, que é o que ele chama de mitote, né? Que é Uhum. quando várias vozes dentro de você e fora de você vão estar se confrontando ali, vão estar gerando conflitos. Então, a gente tende a se perder. Por isso que as pessoas às vezes ficam perdidas, não sabem o que querem, se realmente querem ou não, se fazem, se não fazem. Elas perdem o norte, né, da vida. Então, assim, a gente está criando o tempo inteiro filme, né? Da nossa vida, está cada um ali no seu filme, dentro do que faz sentido para si próprio, seus valores, seus desejos e tal, suas inclinações. Mas principalmente a gente precisa estar percebendo isso, a direção que o nosso filme está tomando. É o que faz sentido para nossa alma? Ou será que a gente está se baseando no que está na modinha, no que o pessoal acha legal, no que o pessoal ditou que é a regra, né? Porque nessa domesticação, que eu acho esse nome incrível, né, gente? Porque é domesticação, né? Que é o que ele, quando ele se refere à programação que a gente acaba recebendo, que é quando a gente absorve demais essa opinião dos outros, do que é o melhor para você, do que você deveria ser, de como eu acho que você é, né? Esses rótulos que a gente vai recebendo da sociedade, enfim, isso vai formando uma programação que às vezes faz a gente se desconectar do que a gente realmente é, do que a gente realmente deseja. E as pessoas acabam então mentindo para elas mesmas, porque se ela não está conectada com ela mesma, ela acaba não se amando porque ela não sabe mais ser autêntica, ela não sabe mais quem ela é. Ela está simplesmente querendo agradar as pessoas, querendo ser aceita. E se você está se amando, você abre mão de buscar essa autoaprovação. Claro que é uma delícia você receber elogios, receber amor, receber carinho, mas você não depende daquilo para se amar, para se colocar nas situações, para pedir o que você precisa, para se expressar, né? Para saber o que faz sentido para você. Então, quando você está conectado com você mesmo, você se blinda, né? Você se protege, que ele até usa um nome, como é que é? Imunidade. Eu acho isso muito legal. Porque aí, quando você está com essa consciência, com essa reconexão consigo mesmo, você ganha uma imunidade a esse sonho do Do inferno. inferno. Porque as pessoas, a maioria, gente, vamos nos conscientizar aqui. A maioria não está buscando autoconhecimento, não está preocupado realmente com os reais valores da vida, entendeu? Não está, né, fazendo questionamentos existenciais, buscando se conectar. Infelizmente, a maioria está seguindo ali, né, a massa, está lá sem raciocinar. Por isso que a gente fala essa questão de sermos uma massa crítica, começarmos a despertar, né, para nós mesmos, para esses questionamentos todos, porque aí a gente ganha uma imunidade a esse sonho do inferno, né, que é essa programação, que é essa, né, essa comunidade ali à nossa volta, essa sociedade, aliás, né, vai impondo e vai nos desconectando. E a gente vai ficando pessoas com medo, pessoas com inveja, pessoas se comparando com os outros, ao invés de buscarem a melhor versão de si mesmos, né? Os seus reais desejos e tudo mais. E aí vivem em estado de mentira. Então a gente não pode nem acreditar nas nossas vozes interiores quando elas estão nesse estado de caos, quando elas estão muito influenciadas e absorvendo demais essas influências externas, porque aí a gente está
incoerente com a gente mesmo, né? E nem acreditar tanto, absorver tanto as opiniões dos outros e acreditar no que as pessoas falam, porque muitas vezes elas não estão falando coisas que realmente vêm do coração delas. Elas nem sabem o que o coração delas quer. Então isso é muito importante, porque a gente tem que trazer essa consciência até mesmo na nossa maneira de se relacionar, né? A gente tem que Por lembrar isso é desse que detalhe. Às vezes a gente está lá absorvendo a influência de uma pessoa que está mentindo até para ela mesma. Como é que você vai botar a confiança nela, né? E tem pessoas muito manipuladoras, né, que usam isso a favor delas. Elas veem uma certa vulnerabilidade ali. Tem gente que é muito suscetível à opinião dos outros. Qualquer coisinha que falem dela, a pessoa fica super preocupada, incomodada. E a gente não pode ter essa fraqueza. A gente tem que criar a nossa verdade. Ele fala nesse capítulo para a gente se conhecer bem, ouvir a sua verdade, olhar de verdade, sem as máscaras, para a gente mesmo. E ele falou que é para não se preocupar também, que a cura já está vindo. Porque quando você começa a fazer isso, não vai demorar muito, a cura já está vindo. Olha que lindo Achei isso, lindo né? também isso, que quando você está se amando, né, tudo ao seu redor está bem. Você ganha essa imunidade ao externo, você fica em paz, você fica feliz. E o coração, se for magoado, né, diante das decepções naturais da vida, ele mesmo sabe se curar. Achei lindo isso. Ele falou: fique tranquilo, porque o coração vai curar a si mesmo, né? Mas mantenha-se ali, fiel a si mesmo, conectado com a sua verdade, com o seu eu, com a autenticidade do seu eu. Em outras palavras, É, né? Mas e o que a Kel estava falando antes, é tudo sobre autoconsciência. Você saber quem você é. Como é que você faz isso, Ellen? Você fala, pô, mas como é que eu vou saber quem eu sou? Você tem que observar os seus valores, o que que você preza, né? Num amigo, num namorado, num parceiro, enfim, o que que você valoriza na sua família, quais são esses valores? Você fica pensando sobre aquilo, fala, cara, para mim isso é muito importante. A lealdade é muito importante. Poder confiar na outra pessoa é o mais importante. Você vai vendo quais são as coisas que você se importa, né? E aí você vai vendo, vai entendendo também suas crenças. Tem uma hora na nossa maturidade que a gente fala, cara, me falaram isso, mas acho que isso não é uma verdade para mim. Entendeu? Eu cresci ouvindo isso, tal coisa. Mas agora eu não quero mais acreditar nisso, porque não faz sentido, não concordo. Eu acho que pode ser de outro jeito. Eu vi, eu experienciei, ou então eu quero me abrir para experienciar uma coisa diferente. Por exemplo, uma criança que cresce desde pequena com alguém falando, os homens não prestam, né? Aquele clássico, né? Dinheiro não cresce em árvore, um monte de coisa que vão falando pra gente. E imagina uma outra pessoa que cresceu com as pessoas falando: os homens são maravilhosos. Um dia você vai conhecer um príncipe que vai chegar na sua vida, que vai ser um cavalheiro, vai ser um parceiro de vida, vai estar com você para o que der e vier, vai ser alguém que você vai poder confiar, vocês vão se cuidar até o fim da vida. Enfim, uma outra visão totalmente diferente. Ou então, assim. Para fazer a comparação com o dinheiro não cresce em árvore, né? Outra pessoa fala: ó, dinheiro tem aí para todo mundo, tem muito dinheiro nesse mundo. Você só tem que achar o lugar que ele vai vir para você, a qual vai ser a fonte. Como é que você vai entrar em contato com ele? Você só tem que descobrir o que você gosta de fazer, seus talentos. Alguém que te passa assim uma simplicidade sobre ganhar dinheiro. Então imagina como é que essas crianças vão crescer de formas totalmente diferentes. E aí você imagina um livro, por exemplo. Às vezes a gente lê um livro e fala, cara, eu amei esse livro, você tem que ler esse livro. Aí a pessoa lê e não gosta. É horrível isso. Ou então você indica um filme, ou então você indica um médico. Já aconteceu, tudo isso já aconteceu comigo. Você indica um filme que você fala um monte daquele filme, ou indica um médico que você ama. Cara, a pessoa não gostou. É outro universo, a afinidade é outra. Então fica muito nítido a gente entender como que cada um tem um mundo dentro de si. E como que a gente tem que fazer para se fortalecer, não depender dessa opinião louca dos outros e nem da mitote, que é quando a nossa cabeça fala um monte de coisa diferente, fala que você é legal, fala que você é burro, fala que você é inteligente, fala que você é bonito, fala que você é feia, fala que você é louca, fala. A sua cabeça começa a falar várias coisas contraditórias para você. Isso é a mitote. Ele fala que para se livrar disso, você tem que fazer um inventário. Como é que ele fala? Um inventário das suas crenças para ir observar quais são os conflitos e então organizar o caos, não é É, isso?
Vai ver quais foram os compromissos assumidos, né? O compromisso ele está chamando essa programação, né? Essas crenças que você absorveu para você. Então, você faz um inventário ali das suas crenças, do que você está vindo ali de pensamento, e aí você vai organizando esse caos. Você vai. Gente, lista é uma coisa muito boa para se fazer, né? Quando você estava falando ali, Lil, de organizar os valores, coloca no papel, gente. Primeiro, porque assim, realmente tem estudos que mostram que quando a gente coloca no papel, com a mão escrita mesmo, a gente grava 2 vezes mais, o nosso cérebro funciona de uma maneira diferente, você realmente apreende aquilo. Né? Você absorve aquilo. Eu, quando estudo, eu saio anotando meus livros. Eu nem gosto desse negócio de Kindle, super legal e tal, prático, legal, quando você às vezes não tem espaço para muito livro, mas eu amo ter meus livros sublinhados, anoto, não sei o que, Também. adoro. Exatamente. O meu tá todo assim também, fora as minhas fichas aqui que eu faço. Enfim, então, mas assim, realmente é muito importante anotar, você enxergar aquilo, sabe? Até a lista da gratidão, né, que a gente faz. O meu tá assim também. Até a lista da gratidão que a gente recomenda fazer, que hoje tantos estudos, né, da psicologia positiva recomendam que a gente faça e tal. É diferente, você fala, não, não, já sou grato. Não, já sou grato por tudo. É diferente, é uma outra percepção. A nossa mente tende a valorizar muito mais as coisas que nos faltam do que as coisas que a gente realmente já tem. Né? E pelas quais a gente deve se sentir grata. A gente realmente, por uma questão de sobrevivência, que eu já cansei de falar isso aqui, mas é sempre bom repetir, né? A gente foca no negativo. Infelizmente, é por isso que o noticiário tem só notícia ruim. Porque, infelizmente, é o que vende, né? Então, a gente que estamos aqui fazendo parte de uma massa consciente, uma massa crítica, a gente já vai trabalhar a nossa mente para sair dessa tendência geral que a massa vai seguindo. A gente vai, não, peraí, vou fazer a lista. A lista das coisas pelas quais eu sou grata, na lista das coisas que são realmente importantes para mim, que são os valores, seja numa relação de amor, numa relação de amizade, enfim, o que quer que você queira colocar aí, seus valores de uma maneira geral, né? As coisas que eu já admiro em mim, que eu gosto em mim, a gente está falando aqui, né, de se amar, que a base de tudo é você estar conectado consigo mesmo, se amar, que se você está se amando, você está amando tudo ao seu redor, você está bem, você está feliz e tudo ao seu redor fica bem, né? Ele fala muito disso aqui nesse segundo compromisso. Então, assim, essa lista da autoestima, né, que eu chamo, que é colocar lá pelo menos 10 coisas que você já admira em você, que você já se orgulha, né, em você. E pode colocar também outras coisas numa outra lista de coisas que você reconhece que você pode melhorar, que você pode aprimorar. Enfim, mas isso tudo para dizer que realmente a gente precisa fazer esse inventário aí, né? Para a gente se encontrar nesse caos que às vezes a nossa própria mente cria, com mentiras Exatamente. que a gente vai inventando ali para si mesmo, e quando você vê, tem uma voz dizendo isso e outra dizendo aquilo. Então, assim, peraí, silenciar, meditar, fazer um momentinho ali com você mesmo, coloca um mantra, coloca uma musiquinha, ou só presta atenção na sua respiração, né? Ou só vai lá no canal do Ian Meckler, por exemplo, que estava aqui com a gente, que ele tem um monte de meditação incrível também. Enfim, gente, tem tanta coisa hoje, né, no YouTube, no Spotify. Tem até os Quintas Zen ali que eu fiz também, tá no meu canal, né? Vocês podem procurar. Tem muita O coisa Kel, hoje em sabe dia. Então, que é uma lista legal também de se fazer, que eu pensei aqui? Uma lista das nossas fraquezas, sabe? Aquela lista do que machuca a gente, sabe? hum, Quando alguém fala, porque é ali que a gente é mais suscetível, ali é que está a nossa fragilidade. Tipo Ayrton Senna, que era ruim na chuva e começou a treinar na chuva até ele virar o melhor na chuva. É uhum. tipo isso, você vê a sua fraqueza, fala, putz, meu calcanhar de Aquiles é aqui, ó, ele mora aqui, nesses aquis, né? Porque são alguns. É. E aí você vai se trabalhando, vai lendo sobre aquilo, vai refletindo sobre aquilo, vai edificando aquilo até fortalecer aquilo, né? Mas, Eu acho que isso em é contrapartida, muito interessante. bem, né? Muito bem lembrado, porque você pode fazer essa lista da autoestima das coisas que você já gosta em você, e como eu disse, também das coisas que você quer melhorar em você. Mas ela falou ali das fraquezas, que são os pontos fracos, as frustrações que você tem ainda, que são mais difíceis de lidar. Mas aí, em contrapartida, vamos colocar um positivo aqui também. Os seus pontos fortes, as coisas que você já conquistou, as qualidades que te levaram a superar essas dificuldades, né? O que você já superou, o que você já conquistou, né? Quais são as forças ali que você já consegue reconhecer? Então, para a gente não ficar focado Claro. ali no negativo. Porque se Mas você foca... é Não, que mas às é que se vezes é você mais foca nos fácil. pontos fortes, você tem mais resiliência para depois conquistar
os pontos fracos, entendeu? Isso é da psicologia É, positiva também, é um exercício que a gente eu faz. acho Você primeiro que ficar na gratidão, na consciência dos pontos positivos, tanto da sua personalidade como das suas conquistas, para olhar para os seus lados frágeis e as suas frustrações, porque senão a gente tende a emburacar lá. E fica assim, ó céus, ó vida, entendeu? Então, eu acho que Fica. depende, porque depende do momento de vida que você está e depende da pessoa. Se ela tem uma tendência à depressão, se ela tem uma tendência à ansiedade, depende, né? Porque às vezes ela já tá claro para ela os pontos fortes, entendeu? E ela precisa, ela às vezes não está enxergando as fraquezas, as feridas, É. porque eu acho que é importante a gente lembrar do que machucou a gente quando a gente era pequeno, no nosso primeiro relacionamento, ou na nossa infância, ou quais são aqueles. Cara, eu acho que isso é tão importante para a gente detectar como que a gente funciona hoje, né? Então, aquela amiga que te traiu, aquela mentira que te contaram, ou aquela surra que você levou, ou aquela traição. Eu acho que é importante estar consciente de que aquilo te doeu muito e te gerou crenças. Sim. Porque eu acho que 90% dos seus problemas vieram dali, entendeu? Então, se você detectar isso, você vai ter uma maior chance de se aprimorar no todo, porque as coisas boas e valorosas na gente são mais fáceis de se ver e são mais fáceis, assim, não dói, né, de olhar, é gostoso até, mas eu entendo que às vezes a pessoa não consegue ver, porque eu já estive nesse lugar de não conseguir ver as coisas boas dos outros me dizerem, ai, você tem isso, aquilo. Eu falo, gente, como é que eu não acho? Como é que eu não sinto isso? E não adiantava, podia qualquer pessoa muito importante me dizer isso. A Ivete Sangalo já falou coisas para mim, a Xuxa pediu para a primeira entrevista da Sasha ser comigo, vários valores que me deram. E eu falava assim, gente, mas por quê? Caraca, o que elas viram em mim? Eu não conseguia entender, porque eu não via isso. Até que eu passei a ver. Mas Hoje em dia eu vejo, por isso que eu graças estou a falando, Deus. viu? Porque o nosso cérebro Então, tende a focar no negativo. Foi é, uma luta, anos de terapia, né, para você se conscientizar do seu ser. A gente está falando aqui de uma maneira geral para muitas pessoas que às vezes nem podem fazer terapia, uhum. né? Então, assim, já estou trazendo esse lembrete, porque isso são estudos mesmo, Sim, atuais da psicologia claro, positiva. claro, Porque com você falou, certeza. não, você falou assim, ah, é gostoso de ver os pontos fortes, mas assim, não é que é mais fácil, é fácil porque é gostoso, ok, mas não é fácil, porque as pessoas, elas não se apropriam, elas têm muita dificuldade de reconhecer. Pode ver como a gente às vezes tem dificuldade até de ouvir ou de falar eu te amo, de ouvir um elogio, né? A pessoa fala assim, Ih, bonita essa blusa, aí você já tá lá, ah, baratinha, ah, não, é velha, né? Ou você fica sem graça, ou qualquer coisa assim que a gente recebe elogio, a gente já falou sobre isso aqui, né? Sim. Como às vezes é difícil até aceitar um elogio, aceitar um favor, Mas por né? isso que eu falei que depende do momento que a pessoa tá, porque eu já estive nesse lugar, agora eu tô em outro. Agora eu Sim, acho que eu posso ir lá no dragão, sentar nele e afundar mais um pouquinho, pegar mais alguma coisa lá de trás, porque eu tô forte já. Eu já então, enxerguei isso tudo, eu já fiz esse trabalho aí, entendeu? Então eu acho que depende do exatamente. momento que a pessoa tá. Claro que esse ponto é super importante, claro que de repente é melhor começar por esse, foi o que eu fiz, né? Eu Exato. comecei, eu comecei reconhecendo essas coisas que me falavam, que eu achava que não fazia sentido. Comecei a ver, caraca, acho que faz sentido sim, deixa eu me ver com outros olhos. Porque eu me via com os olhos doentes, eu Sim. acho, de baixa autoestima. E eu passei a me ver com o olho neutro primeiro, e aí depois eu até fiquei com uma tendência a florear. Eu falei, não, calma, eu tenho que ficar no olho neutro, porque senão também eu não posso ir da baixa autoestima para ficar me achando, né? Aí eu achei um ponto de equilíbrio, porque às vezes você injeta tanto essa coisa de eu preciso ver o meu valor, que você pode errar a mão e começar a ficar uma pessoa arrogante, metida, que se acha porque começou a ver demais isso, entendeu? Então tudo é muito assim, É. tem que ter essa Tudo no sutileza. equilíbrio, né? Tudo no Claro. equilíbrio, né? E com certeza, se você está falando, né, que tem esses estudos e tudo mais, provavelmente é mais fácil por esse caminho, que inclusive foi o que eu É fui. porque é o Mas mais fácil, né? eu acho que é Depende. interessante não esquecer de quando você se sentir forte o suficiente para ir lá e pegar mais alguns elementos, porque dali a gente vai refinar esse trabalho e vai ver assim o que, para mim, por exemplo, no ponto que eu tô hoje, aquele refinamento que estava só faltando a cereja do bolo, sabe assim? Uhum. Então, acho que pode ser interessante, porque eu tinha anotado aqui a lista das feridas. É. Lembrar. Porque, Eu até na falou, verdade, Kel, desculpa, na verdade foi por conta desse episódio que eu vivi no sábado, que foi uma coisa lá da minha adolescência, que eu pensei isso. Porque aquilo lá, como foi uma traição de uma amiga,
Eu fiquei anos, eu falei pra ela, eu fiquei anos sem ter amigas mulheres. Eu só tinha amigo homem, porque eu não confiava mais em mulher. Ela achava que isso não teve impacto nenhum na minha vida. Só que eu fiquei mais de 10 anos só andando com meninos por causa disso, entendeu? E foi por causa dessa traição. Ou seja, um episódio na minha vida, na minha adolescência, me trouxe um monte de crença negativa com relação às mulheres. Que elas Uhum. são invejosas, traidoras e não sei o que, não dá pra confiar, não, não, não. Depois, graças a Deus, eu quebrei essa visão e tenho amigas maravilhosas, maravilhosas. Amo esse momento menina, essa sororidade que se fala tanto hoje em dia, né? De a gente se entende, uma coisa de mulher para mulher, é muito legal. E eu fiquei um tempão sem isso, por conta de um episódio na minha adolescência. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Por isso que eu entrei, e eu não tinha me dado conta, porque às vezes você vai vivendo e só É o fala assim, não, vou com né? os Você entrou no meninos. sonho. Você É, entrou no sonho. exatamente. Às vezes você só fala assim, não, vou com os meninos, obrigado. Encontro vocês lá. E você só estava indo combinando com os meninos. E você nem percebeu que era porque você estava doente com as meninas, com a visão das meninas. Você estava com Sim. uma visão doente sobre as meninas. Entendeu? É isso que eu quis trazer. No seu filme, né? Porque é o que a gente estava falando aqui, que tem várias pessoas que entraram depois. No seu filme, né? Que é essa programação, esse sistema de crenças que a gente vai formando. É, você estava com essa crença aí de que mulheres não se pode confiar em mulheres, né? Mas olha só, várias pessoas aqui comentaram, a Gabi comentou, Gabi fofa, minha lindinha, pacientinha minha, ó. Kel, é muito mais difícil mesmo os pontos fortes, mas é importante avaliar e escrever para poder ver. Entendeu? E é o que eu disse, né, gente? Claro que pode ter gente que acha mais fácil ir pelos pontos negativos e tal, mas assim, realmente o que é recomendado é você se fortalecer nos seus pontos fortes, nas suas qualidades, e aí sim você vai estar mais estruturado, mais centrado, com uma autoestima um pouquinho já mais consciente ali, fortezinha, para olhar os pontos fracos, né, as frustrações e tal. E teve alguma outra pessoa também aqui, ó, Kelly Verdão. Oi, lindona, tudo bom? Ela falou, quando fala para crianças dizerem seus desafios, os pontos fracos, elas falam muito rápido. E quase nenhum deles sabem mencionar pontos positivos em si. Eu vejo, né, gente? Porque é uma das primeiras coisas que eu faço aqui é a lista de autoestima quando eu estou na terapia. E eu falo assim, ó, tem que ter essa lista aqui, tem que ter pelo menos 10, hein? Aí a pessoa chega com dois, três, e aí o negativo, assim, lotado. Eu falo, não, não, vamos encher aqui. Eu passei de dever de casa, não fez, vamos gastar o tempo da sessão fazendo, porque tem que ter mais aqui. É impressionante, a gente vê na prática, além dos estudos confirmarem isso, né? Tutu, querido, beijo, que bom ver vocês. Marcele, ó, só dar um oizinho rápido. Marcele tá falando ali que chegou atrasada, que bom. Marcele Videira, super da nossa comunidade, né? Tinha algum comentário outro aqui também, o que que era? Mas, Ai, Kel, ela tava falando. vamos deixar para ler as perguntas das pessoas e os comentários um pouco mais pro final, só Não, para tá, com finalizar. Porque certeza, às porque vezes, às vezes alguém quer assistir depois e aí fica chato, entendeu? Fica dando eu oi só para todo queria, mundo. não, eu só queria catar um, desculpa, só rapidinho, eu só queria catar um que eu vi, que foi importante, que o Luiz Wolff falou, nosso querido amigo também, beijo, Luizinho, que ele falou uma coisa importante, ele falou, os florais também nos ajudam a nos reconectar com a nossa essência, né? Ele perguntou, e eu falei, exatamente, deixa eu falar isso, por isso que eu estava catando, que eu tinha esquecido o que era, porque a gente está dando dicas aqui de autoestima, de Florais, conexão, vocês viram que eu só tô meio meu aqui, né? Então, assim, os florais, gente, são assim autoconhecimento na veia, né? E florais tem ajudam muito. 38 emoções. Lembre-se que no nosso canal no YouTube, Tools for Life, tem uma live só sobre florais que a gente explicou como funciona essa linda medicina vibracional que trabalha a nossa vibração, harmoniza as nossas emoções. São 38 emoções diferentes que você pode trabalhar e exatamente, independente disso tudo, o principal objetivo é a reconexão com o seu self, né, com a sua alma, com o seu eu superior. Então, assim, lindo caminho também, lindo legado do Dr. Bach, né, médico inglês. Então, pesquisem sobre isso quem ainda não tiver visto as nossas lives. Voltando, Lil, foi só um parêntese aí grande, mas eu achei importante, né? Não, os Vamos florais, com lá. certeza, nós somos muito fãs dos florais. Eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar, é simples e acessível, né? Sim, Então, a Kel exatamente. passa os florais, hein? Ela que passa os meus florais. Quem quiser já Exatamente. manda aí no direct, porque Quem realmente quiser, isso, ajuda fala muito. comigo lá. E é baratinho, entendeu? Exatamente. E vem das flores, né? É impressionante como essas coisas da natureza, que são simples e ajudam muito, são Sim. negligenciadas. Hoje em dia, menos, né? Graças a Deus. Mas a pessoa, é muito mais fácil alguém dar um remédio caro para alguém do que um floral que vai trabalhar o emocional através da Sim. energia da natureza. Enfim, outro dia a gente faz uma live sobre os florais, porque somos fãs mesmo. Outra A lá. gente já toma há muitos anos, Sim, né? E não tem sim. nenhuma contraindicação.
Bom, eu acho que a gente tem que validar, observar, entender que existem. Cada um é um universo, então a gente tem que validar o universo do outro. Da mesma forma como eu tive essa conversa no sábado, que foi muito positiva para mim, que eu falei, eu entendo que no seu universo foi assim, mas eu preciso que você entenda que no meu foi diferente. Então, levar as conversas nesse tom. Isso é muito bom, porque a pessoa se sente ouvida, se sente validada, ela fala, ela me entendeu, você não está indo contra. Você tá, mas não tá, entendeu? Porque eu estava indo contra, eu estava me opondo ao que ela estava dizendo, mas eu estava validando que para ela foi diferente. Eu entendi e aceitei e respeitei que para ela foi diferente. Mas aí também eu tive que exigir que ela também, assim, eu esperei que ela também entendesse que para mim não foi de outro jeito, né? Então isso é importante, você levar as conversas nesse tom, eu acho que funciona muito, porque eu já faço isso com meu namorado, a gente nunca mais brigou, inclusive, graças a Deus, porque a gente tem esse tom nas nossas conversas, tá? Sabe? Eu entendo que para você é difícil, eu entendo que para você é importante, mas você tem que entender que para mim não é. Para mim, eu não tô nem aí para isso, né? A gente sempre conversa nesse tom para um ter a visão do outro, porque ele fala aqui no começo do livro que a gente tem essa coisa da autoimportância, de tudo a gente achar que é sobre a gente. Tem gente que chega a achar que estão cochichando sobre ela, sabe? Não, estão falando de mim com certeza. Ela fez isso para me atingir. As pessoas não são motivadas por você, ele diz aqui no livro. As pessoas são motivadas por elas mesmas. A gente tem que parar de achar que é tudo por nossa causa. Não é. No nosso mundo é, mas no dos outros não. É isso que ele diz nesse capítulo, né? Ou se sentir culpado, né? Que ele fala também muito a questão da culpa, né? Que nesse processo de domesticação, que é quando a sociedade está trazendo suas influências externas para te programar, né? Essa domesticação que ele chama, a gente tende a se sentir muito culpado, sempre o erro é nosso. E isso, em geral, tem a ver com uma baixa autoestima, né? Tanto que um dos primeiros sintomas ali em estudos da Harvard que são mostrados para casos de depressão é o sentimento de culpa, é a baixa autoestima. Então, é exatamente isso, né? E tudo isso é o que ele diz, vem do estado de medo, né? É um medo, é uma Exatamente. intenção consigo O mesmo. medo de tirar a máscara e dos outros descobrirem que eu não sou perfeito. Exatamente. Esse é o O grande medo, medo de todo o mundo. medo de não ser amado, De de não não ser ser aceito, aceito. né? Exato. E, na verdade, gente, se a gente pensar lá no reptiliano, como o Dr. Carlos Veiga fala, né, no cérebro Uhum. reptiliano, isso tem um porquê. A gente é um ser que vive em bando. E O que deu um close aconteceu, no. Não gente? sei. Meu celular, ó, Mercúrio retrógrado já está no ar. Meu celular está Ai, com bem que eu problema, eu até. desconfiei. Eu É, desconfiei. Eu ia te pois é, perguntar. Já tá chegando gente. perto, Bom, né? não sei como Mas tá tirar da bom, tá bom. pose de repente. Do nada. É, Dori! mas o que eu tava falando, é, Desculpa. esqueci. Tá falando do cérebro lá primitivo, que isso tem um sentido, né? Exato, que nós somos seres que vivem em bandos, né? Que viviam em bandos. E a gente não ser aceito por esse bando era sinônimo de morte. A gente morria sozinho, porque a gente precisava fazer os trabalhos em equipe. Então, ficou esse resquício no nosso inconsciente de que eu preciso ser aceito, eu preciso ter o meu bando, eu preciso achar o meu grupo, eu preciso. E a gente tem essa sensação de, ai, que legal, meus amigos me amam, ai, que legal, eu sou importante nesse grupo, esse senso de comunidade, como que é importante, como a gente se sente bem quando a gente tem um grupinho, né? É tão maravilhoso. Quando eu vou sozinha ver um show, quando eu vou com a minha galera, é demais, sabe? Então. Isso é importante, isso vem lá de trás. E não é para a gente não fazer isso, é só para a gente entender que mesmo na nossa galera, às vezes existem, às vezes não, com certeza existem divergências, mesmo com quem tem muita afinidade com a gente, existem divergências porque são universos completamente diferentes um do outro, né? Uns dos É, outros. até no primeiro compromisso a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Isso até vale uma live um dia, uma live avulsa sobre a fase do espelho, né? O estágio do espelho de Lacan, que fala exatamente sobre isso, da nossa autoimagem vindo através do olhar do outro, né? Seja quando a gente se reconhece no espelho, seja quando a gente se vê num outro ali que é parecido. Isso acontece quando o bebezinho ali está por volta de 6 meses a 2 anos, eles reconhecem no outro, ou a mãe vai falando, ah lá, bebê, nananana, e aí ele tem aquela gestalt, aquele entendimento de que, eu sou aquele. Isso demora, não é Separado. uma coisa que a gente já nasce com isso, com essa percepção, com essa auto-percepção, né? Você não tem essa consciência de unidade.
É chamado processo de individuação. Você vai aos poucos, né, desenvolvendo isso. Então, assim, Exato. isso diz o quanto a gente vem vulnerável desse olhar do outro. O outro nomeia quem você é. Você já vem com um nome que já tem um peso, inclusive, também, né? As expectativas dos pais, desde que você está lá sendo. Nem desceu ainda, nem chegou nessa dimensão, né? Já tem expectativas sobre você, enfim. Então, E é tem uma muita coisa coisa. energética também, que se muita gente fala uma coisa de você, você acaba acreditando naquilo, você acaba vestindo aquilo. E aí você Sim. começa a agir como sendo aquilo. Mas um dia você pode falar, peraí, sempre falaram isso de mim, mas eu não sou assim, ou então não quero mais ser. E a gente pode pegar e se auto-transformar, né? Auto, Tudo começa se com auto reinventar. se reinventar, É, tudo começa com a autoconsciência. sim. Então, percebendo se você é ou não é aquilo que tanto dizem, às vezes para o bem ou para o ruim, às vezes falavam coisas boas e a gente não consegue ver as nossas qualidades, como a Kel estava falando, e é muito bom fazer essa listinha das nossas qualidades, deitar ali naquelas qualidades todas e jogar as bolas para o alto, assim, numa piscina de bolinha e falar, ai, que delícia, sou isso tudo, que beleza. Ver esse lado bom é muito importante, é tão importante quanto também entender de onde vêm as feridas, né? A meu ver. Eu não tenho formação de psicologia, nada disso. A Kel que sabe mais, tá, gente? Mas estou dizendo pela minha experiência própria de análise, né? Fiz 5 anos de terapia, tomei a minha alta, resolvi acho que grande parte dos meus problemas, acho que eu não vou dizer todos, mas na época resolvi todos os meus problemas e depois vão surgindo outros e a gente vai fazendo uma adaptaçãozinha, uma atualizaçãozinha. Hoje em dia, eu falei para minha analista que eu não queria, para minha terapeuta, que eu não queria parar de fazer terapia, mas que ela falou que a gente podia ter aquele cantinho para quando eu sentisse vontade. Então, vira e mexe, eu estou diante de um desafio novo, ou eu percebo alguma coisa de autoconhecimento que eu quero debater, que eu quero trazer para essa conversa lá com ela, que é importante para mim, aí eu marco. E esse cantinho, gente, é precioso, é sagrado, é maravilhoso. É Eu sou maravilhoso. Quem nunca suspeita te deu esse para falar. prazer? Né? Aquela não pode falar, eu sou neutra, que eu sou só a É, paciente. é. Mas é maravilhoso. Eu devo todas as minhas vitórias a esse meu cantinho com a minha analista, a minha terapeuta, que eu descobri que tem diferença entre análise e É. terapia. Eu sempre falava a mesma coisa, eu achava que era a mesma coisa. Análise é Freud, né? E terapia são as outras formas terapêuticas, não é Não isso? só Freud, são várias linhas da É uma psicanálise, linha. mas esse é outro ponto, Lil, senão é muito complexo Exato. É aí. uma linha de Mas olha, terapia e, enfim, de psicologia. E eu fazia terapia, não análise, tá? Eu sei que assim é muito bom a gente fazer, resumindo, já nos encaminhando para o final. Inclusive, quem tem pergunta já pode ir colocando aqui que a gente só vai finalizar o assunto e já vai ler, tá? Mas resumidamente, o que eu entendi com esse capítulo é mais uma vez trazer para a consciência o que a gente é, fazer essa análise do que a gente sente, o que a gente tem aqui dentro, o que a gente quer, o que a gente sonha, o que faz a gente ser feliz, o que faz doer, o que faz a gente chorar, fazer essa análise, seja na sua terapia, ou seja você como você mesmo, ou seja até refletindo num capítulo de livro como esse, e entender que o outro também tem todo esse universo, todo esse mundo cheio de nuances e dores e sorrisos dentro dele também. E a gente começar a se tratar dessa forma, com mais respeito, com mais cuidado, com mais carinho ao adentrar o mundo do outro. Eu acho que a grande mensagem é essa, e se fortalecer. Ele fala, se conheça a ti mesmo e se fortaleça, porque aí você vai ficar imune ao inferno, que é uma simbologia que ele fala que é do caos. Você fica imune às palavras dos outros. Ele diz que não te toca mais, não te magoa mais quando você sabe quem você é. E você precisa enxergar isso com verdade para você poder confiar em você. Você não pode se enganar, senão você não confia em você. Você tem que enxergar e lá encarar, enxergar de verdade suas listas todas, dessas que a gente falou aqui, entender quem você é, porque aí você fala, cara, eu confio no meu julgamento sobre mim mesmo. Eu não preciso ser aceito pelos outros, ficar desesperada ali que os outros me aceitem. Quem tiver afinidade vai estar junto, eu vou adorar estar em grupo com essas pessoas. Mas eu não preciso disso para entender a minha importância. Eu já sei a minha importância, eu já me conheço, eu já fortaleci o meu ser, já entendo quem eu sou. Então é basicamente isso. Aí, Kel, eu queria que você saber se você quer dizer mais alguma coisa, se a gente já lê aqui o que o pessoal disse. Não, rapidinho, dois pontos bem importantes que eu anotei para falar, e aí a gente divagou aqui, eu acabei não falando, mas rapidinho, só citar.
que são a questão da responsabilidade, né? Então, assim, não leve para o lado pessoal, você se responsabiliza pelo que você está falando e com a forma como você está agindo, para que isso seja coerente com o seu eu, com seus valores e tal. E também respeitar a decisão do outro, né? Porque o outro, você está lá dirigindo o seu filme, né? E o outro está dirigindo o filme dele. E tudo bem, porque às vezes a gente quer impor a nossa verdade. Como a gente fica muito assim, às vezes, com essa consciência, então tá, deixa eu ver qual é a minha verdade, mas assim, eu preciso lembrar que o outro tem a sua verdade. Eu posso querer compartilhar aqui a minha verdade, é apenas o meu ponto de vista. Então a gente está falando muito do outro, né? Lembra de não absorver, de ficar imune à opinião do outro. Mas isso também serve para a gente não querer impor a nossa visão para o outro. Lembrar que, bom, isso é só a minha opinião. Vou compartilhar aqui como eu penso sobre isso. O que você acha? Se fizer sentido para você, ótimo. Se não, eu não tenho que ficar impondo aquilo. A gente precisa respeitar o filme de cada um. Deixa cada um fazer seu filme, tá cada um no seu processo, porque senão cada um tende a sempre achar que tá certo, que é o dono da verdade, né? Então, a gente nem tem que ficar muito vulnerável à verdade do outro e nem também se achando dono da verdade. É esse meio termo, esse caminho do meio, que é o equilíbrio, que é sempre a melhor, né, opção que eu queria lembrar. E o outro ponto importantíssimo, Lil, que eu falei para você, né, que eu queria falar e acabei não falando, mas deixa eu só citar, que é o vício de sofrer. Ele vem nos lembrar também que nós somos viciados nas emoções, mesmo quando elas são negativas. A gente não se dá conta, você fala, nossa, mas como pode alguém ser viciado em tristeza, em raiva, em ciúme, em inveja, em briga? Sim, nós nos viciamos. Porque nessa programação, o nosso sistema de crenças, ele nos coloca ali dentro do que é o mundo conhecido. E nós somos seres de hábitos, né? Então a gente precisa também trazer à consciência quais são os nossos hábitos, quais são as nossas rotinas, quais são os nossos padrões de pensamento, os nossos padrões de relacionamento, de tudo, né? O que a gente está fazendo no automático? Porque, como eu sempre digo também, né, as neurociências nos mostram que 95% do nosso dia a gente está em um piloto automático. A gente já fez esse estudo do Dr. Joe Dispenza. Quem não viu, olhe lá no nosso canal do Tools for Life, no YouTube também, que tem esse estudo fantástico sobre neurociências, onde a gente falou bastante sobre isso, né, Lil? Que tem tudo a ver com o que ele chama aqui de processo de domesticação, que é essa programação mental e que ela funciona no automático, tá? Então, a gente precisa se dar conta que muitas vezes a gente está no automático com vícios negativos, viciados na vitimização, viciado em sofrer. Então, ele fala aqui, né, no primeiro compromisso, lembra que ele falou? Quando você está no inferno, quando você está no sofrimento, você gosta de ter companhia na dor. Lembra disso? Primeiro Que a gente falou? compromisso. Né? É tipo, eu lembro, era um pouco aquela coisa, assim, aquela matéria muito difícil quando você está na escola, assim, né? Que você ainda é novinho, você ainda tem muito essa influência do outro, né? Aí fica todo mundo assim, você estudou, você sabe? Aí quando o amiguinho meio que não sabe, você dá um alívio. Gente, isso é péssimo, né? Não é o caminho, mas quem nunca passou por isso? De ficar assim, ai, jura? Nossa, não, porque eu não consegui, não sei o quê. E dá um alívio. E não é por aí, né? Mas realmente a gente sabe que existe também essa tendência de quem sofrer quer mais e que tem um outro sofrendo ali com ele. Então, ele também fala sobre isso para a gente se alertar, buscar companhias positivas, de pessoas positivas, de mentalidades positivas, porque quando a gente está vulnerável, a gente acaba ficando mais influenciável. Aí, quando a gente está triste, aliás, a gente está num momento frágil, algum desafio e tal, quando a gente está desenergizado, a gente fica mais vulnerável à opinião do outro. Então, a gente tem que observar isso, né? Que o outro, às vezes, além de que ele está no filme dele, ele pode simplesmente estar expressando um vício emocional dele lá na negatividade. Então, peraí, deixa eu ficar imune a isso e não me conectar com essa sintonia, não deixar isso fazer ressonância em mim. Lembrar Por isso é que eu acho também legal. da gente Desculpa. mesmo se observar, né? Só rapidinho concluindo aqui, para a gente mesmo se observar em que pontos a gente também fica viciado na nossa vida, na maneira da gente ver a si mesmo, esses conceitos, tipo você citou aí, né, de relacionamentos, de amor, você já tem um conceito rígido ali que você formou, né? Você se programou para ver aquilo daquela forma, então você está viciado em acreditar naquilo e depois nem se abre, né? Então, para a gente não ter um julgamento com os outros e nem um auto-julgamento, ou uma culpa, ou ficar ali vibrando negativo. Lembrar disso, que isso também é um caminho de liberdade pessoal, né? Enfim, então pode falar, Raquel, então.
Tá cheio. Porque vai dar 1 hora já de live, a gente sempre fala, vamos fazer uma meia horinha só para não ficar muito Não longo. dá, não dá. É Mas não ilusório. dá. E assim, você vê que o livro é um capítulo muito simples, todos eles são simples, mas são muito interessantes, eles dão muito pano para manga, Muito. porque são aplicáveis na nossa vida mesmo, e trazem essas reflexões que são super importantes, né? Sim. Eu tô até pensando em fazer uns vídeos, eu vou fazer 4 vídeos, um de cada capítulo, com um resumo, porque com certeza ficou coisa para trás. Eu Ficou, fiz um resumo enorme ficou. aqui. É, eu E aí eu também. não vou conferir Fez tudo. agora para não prolongar mais. Eu vou fazer esse resumo e vou postar lá no YouTube, no meu Deixa eu canal. Se ver você não se segue ainda, aqui. aproveita para seguir youtube.com/barra Ellen Sim. Jabbour, tá? Rapidinho, E tem Júlio, deixa o eu só falar uma YouTube coisa do Tools importante. também. É que a gente tem que ler aqui os negócios. Fala aí. Ah, achei que você não ia ler, achei que você já estava finalizando. Não, eu A Ana quero dar Paula um, falou eu uma quero coisa dar um, importante. então, eu quero dar uma lida rápida, Kel, e aí tem muitos comentários e tem outras, pode ter perguntas, aí você vai respondendo. Eu vou lendo e você responde, tá? Vocês estão lindas hoje, iluminadas. Obrigada, Morganinha. É verdade, hoje em dia nem filme de drama eu assisto. Antigamente eu amava, William. Verdade. A gente pega muitas influências de tudo que a gente entra em contato, né? Muito legal, nananã. Ó, a gente entrando essa hora, gente. A nossa live começa às 8, tá? Terça-feira que vem às 8 horas, porque agora você entrou no finalzinho. Tem muita gente entrando. É, eu vibrava nesse sofrer, nesse padrão, a Toti falou. Lili e Kel, vocês acham que agora, com as vidas, pessoas perfeitas das redes sociais, entre aspas, assim, gerou um aumento na expectativa e, por consequência, frustração de nós mesmos? Com Então, essa certeza, né, Kel? pergunta que eu queria falar, não foi nem essa que eu li, mas foi uma outra parecida, não vi de quem foi essa Da pergunta que você não Jaquinha, falou. da Jaquinha, Ai, Jaqueline, Jaqueline. da nossa amada. Então, e a Ana Paula, só para a gente complementar e comentar juntas, porque só vai dar para comentar essa ali, Eu eu acho acho que que a a Ana Paula tinha perguntado a mesma coisa em outras palavras a Ana Paula mais em cima, né? falou: será que depois das redes sociais piorou essa aceitação? Então, quando eu vi isso, eu falei: nossa, a gente precisa só comentar sobre isso, porque eu vou atender agora. Então, não vou poder ler as outras. Você vai Eu atender acho que eu agora? sugiro. Sim, eu pedi para uns minutinhos para atrasar, mas eu não posso demorar, porque eu tenho que ir lá. Mas, assim, então, assim. Ai, peraí, gente. Eu Você ia sugerir, Lil, acha pra que gente mudou? deixar para comentar se tiver alguma coisa importante na próxima, mas eu queria só falar sobre isso, que a gente já explicou aqui, mas assim, tem tudo a ver com essa fase do espelho, que é a origem da autoestima, é a origem da autoimagem, como se forma a nossa autoimagem, é através do espelho ou do amiguinho ali, né? Quando a gente é bem pequenininho, depois eu falo mais sobre Peraí, isso, mas Kel. assim, realmente. Vamos fazer uma Hum. coisa? A Toti está aqui, que ela administra a nossa live. Toti, faz os prints de todos esses comentários, por favor. E a Kel vai responder só essa, porque ela precisa ir. E a gente vai responder nos stories, tá? Entre hoje e Isso, amanhã, assim, isso. nos próximos dias, a gente responde vocês nos stories do Ótimo. Tools. Vai, Kel, responde essa e a É, gente finaliza, então. e aí, como eu estava falando, eu citei rapidamente, isso é um longo assunto, que, aliás, eu adoro falar sobre isso, porque a autoestima é a minha maior causa, assim, é a coisa que eu mais amo trabalhar em terapia, né? E é um foco nos meus tratamentos aqui, nos meus processos. Enfim, mas realmente, a gente já explicou aqui, né? Falamos sobre isso, essa questão da aceitação. Ele fala que todo medo vem da desconexão consigo mesmo, da falta de amor próprio, né? Isso abre brecha para as inseguranças, para a necessidade de ser aceito, a necessidade absurda de aceitação, de aprovação, porque a gente tem essa necessidade, mas absurda a ponto de você desconfiar de si mesmo, de você começar a mentir para si mesmo, de você começar, enfim, fazer más escolhas, escolhas que não são coerentes para você e tal, aí é uma desconexão total, né? Então, assim, isso é o que não pode acontecer. E o que vocês acham com as redes sociais, que inclusive são mentiras muitas vezes, né? Que as pessoas contam para si mesmas, que elas querem passar, que nem faz sentido, que nem corresponde à realidade delas, Total. ou independente se faz ou não, fica esse foco no externo, fica esse foco no sonho dos outros e não no seu, fica esse foco na comparação. É claro que aumentou e muito. A gente vê, qualquer terapeuta vai ter isso para falar. Eu tenho pacientes deprimidos que falam, não, parei de ver a rede social, não sei o quê, porque eu estava ficando deprimido, assim. Eu, pelo menos conscientizou e parou até de ver, né? Porque estava usando mal. Melhor, pior se ficasse viciado ali. Lembrando que a gente tem o vício nas emoções. Então, assim, tem que frear isso, tem que trazer para a consciência até mesmo o papel desse uso, porque é muito bom. Graças à rede social, estamos aqui trocando com pessoas que a gente nunca teria contato, por exemplo. Tem um lado muito positivo. A questão é o papel que isso toma na sua vida e, principalmente, o valor que você dá para isso.
Então, a gente precisa sempre lembrar que a conscientização é o grande E da caminho. mesma forma que ele fala para a gente escolher a opinião de quem a gente quer acreditar e considerar, eu acho que a gente tem que escolher quem que a gente vai seguir, né? Exato. Observar o que causa na gente seguir determinada conta. E observar o que causa na gente ouvir conselhos ou opiniões de determinadas pessoas. Avaliar neutramente. E se você sente que tem uma maldade ali ou que não condiz com o que você pensa, deixa pra lá, simplesmente não anda mais junto, não pede opinião ou não ouve, ignora, para você ficar imune a esse inferno. O que não significa também não ouvir os amigos, porque os amigos, as pessoas têm opiniões importantes que fazem a gente crescer. Mas saber em quem acreditar, saber em quem seguir, saber quem seguir também é Também, ele parecido. fala, né? Ele fala nesse segundo compromisso que às vezes a gente precisa se afastar. Se você não Uhum. está sendo tratado com carinho, com Com respeito, você às vezes tem que certeza. se afastar. Ih, já me afastei Só de assim, muita gente. não é só se blindar psiquicamente, trazer a consciência, acreditar nos seus sonhos, conectar com você. Às vezes você tem que se afastar também de algumas Uhum. pessoas, né? Às Então, vezes, num momento, inclusive. Às vezes você não quer tirar aquela sim, pessoa da sua vida, mas naquele momento você não quer lidar com exato. ela porque você não tá forte o suficiente. Aí depois, quando você tá sólida, você vai lá e lida e aquilo não te afeta, né? Porque a gente oscila muito. Eu só tô preocupada com o seu horário, Théo, porque eu Exato, tô e eu todos os ia falar isso agora. Não vão. Vamos Vamos finalizar e aí finalizar. vamos fazer aquilo, pessoal. Quem quiser que a gente comente algum tópico, vamos abrir uma caixinha lá de Boa. perguntas e Vou tal. abrir uma caixinha agora aqui no Isso, Tools, nos Stories. Vou abrir uma isso. caixinha agora, tá, Que gente? aí a Muito gente obrigada. comenta nos stories e eu, talvez, na outra live também, né? A gente vê, né? Porque a outra live é outro assunto. Vamos comentar nos Tá bom, stories. Combinado? vamos ver. Aí eu vou abrir a caixinha, então nas próximas 24 horas a gente responde vocês. Muito obrigada a todo mundo que participou. A gente ama esse cantinho aqui com vocês. Terça-feira que vem, às 8 da noite, tem mais. A gente vai ler o terceiro compromisso. Se você ainda não está participando, ainda dá tempo. Obrigada, pessoal. Beijo, Vários gente! nominhos, li vários ois e beijos, recebo, devolvo, multiplico, mas não deu para comentar, tá? Mas obrigada. Gente, Depois a gente faz os prints que a Toti eu fico faz. feliz também de ler ali os recadinhos, mas não dá pra ficar, oi, gente, oi, fica chato, entendeu? Então, um beijo, Exato. um oi Mas para a todo gente tá mundo. vendo. Mas A a gente gente tá viu vendo. tudo. Tchau. Vou salvar a Beijo. live. Beijos. Tchau.